que a pessoa precisa entender é que ele não precisa correr atrás de dinheiro. Ele precisa correr atrás de liberdade. Entendeu? E são duas coisas diferentes. O que é liberdade? Liberdade para eu poder viver meus valores. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu só queria ficar... Bem, eu não quero dinheiro, eu só queria ficar mais tempo com meus filhos. Falou, perfeito. O dinheiro vai proporcionar isso, então ele tem que ir atrás da liberdade, entendi. Perfeito. Correr atrás da liberdade. Correr atrás de ter liberdade financeira. Mas eu acabei de falar que eu quero só ficar com meus filhos. Eu entendo. Mas correr atrás da liberdade. Porque no momento que você vai ter a liberdade, você vai poder ficar quanto tempo você quiser com seus filhos. Porque enquanto você não tem liberdade, você nunca vai viver seus valores. Você vai viver as suas possibilidades. Você nunca vai ficar com seus filhos quanto tempo você quiser. Você vai ficar o tempo que dá. Você vai, eu não preciso muito de dinheiro, eu só quero ajudar pessoas. Perfeito, correr atrás da liberdade financeira, porque você vai poder ajudar quanto você quiser. Então, a liberdade financeira não se trata de dinheiro, se trata de liberdade de poder viver seus valores, o que realmente importa para você na vida, só isso. Agora, se você consegue fazer o que importa para você, o que você tem ou não tem, isso é insignificante, entendeu? Entende? Sim. É que no final das contas a pessoa vai precisar de dinheiro para conseguir exercer a liberdade, né? Só isso que acaba acontecendo. Exato. Então, se você conquistou sua liberdade e você tá feliz, mais dinheiro não vai te fazer mais feliz. Entendeu? A pessoa não entende. No momento que você chegou para um nível onde você tem a sua liberdade, para mim não existe duplamente liberdade. Você tem liberdade? Você tem liberdade, pronto. Tipo, se você tem X dinheiro que te dá liberdade, se você tem dobro desse dinheiro, não muda nada. Se você tem 10 vezes mais... Você pode ter mais conforto, mas não necessariamente isso vai refletir em mais liberdade ou mais felicidade, no final das contas. Felicidade com certeza não. E nem liberdade, na verdade. Se você já atingiu o nível, você já tem seus investimentos, já paga todo o seu padrão de vida, você já tem tudo o que você quer. Se você vai dobrar esse dinheiro, sei lá, só se você de novo, você corre atrás, eu quero mais coisas, beleza. Mas isso já é corrida de consumo. Mas se você já conquistou, você já tem seu super apartamento que você gosta, seu super casa, você tem seu super carro, você tem tudo. Se você agora vai ter dobro do dinheiro. Por exemplo, se você pergunta, bem, se agora você vai dobrar o dinheiro que você tem, vai mudar alguma coisa? Não. E você vai triplicar. Se você vai ter 10 vezes mais dinheiro do que você está hoje, vai mudar alguma coisa? Não. Eu vejo que tem um fator que acaba sendo muito interessante, que o cara que tá andando de ônibus e compra o primeiro carro, ele teve uma disrupção que ele, conseguiu ter um conforto maior. Agora, desse primeiro carro, ele pega outro carro, a felicidade dele deixar de andar de ônibus pra andar nesse primeiro carro não vai ser proporcional à segunda felicidade dele estar no carro melhor. Ele pode estar mais feliz porque tá no carro melhor? Pode. Mas não proporcionou mais liberdade diretamente, então não vai ser proporcional isso. Sim, exatamente. Dizem que, na verdade, também a relação de dinheiro e felicidade, ele tem relação, sabiam? Que, tipo, o dinheiro, não é questão que o dinheiro, ele compra felicidade, mas pesquisas mesmo que fizeram no estudo, que ele fala que no nível baixo, tipo, quando você consegue, uma pessoa, por exemplo, que ele tem muita escassez, quando ele consegue a sobrevivência da família, e normalmente, estamos falando no Brasil, estamos falando de ganhar, acho que 3, 4 mil reais. Tem um estudo, quando consegue as coisas básicas. Por exemplo, você não pode falar que uma mãe que não consegue comprar comida para os filhos é feliz. Não, nunca vai, entendeu? Então, tem as necessidades básicas que o dinheiro realmente, ele compra ele direto. Ele afeta diretamente a felicidade da pessoa. Mas aí fala que a partir de um certo nível, e não é muito, é pouca coisa, a subida da felicidade, ela é praticamente insignificante, entendeu? Muito pequeno, sabe? Em pequeno, até um nível que ela estagna e não muda mais nada, entendeu? Então, tipo, no começo, do zero para necessidades básicas, de eu proporcionar o mínimo para meus filhos, para minha família, a felicidade cresce. Conforme eu consigo mais, beleza. Mas depois de um certo tempo, já não muda. Então, imagina quando você já é rico. Eu sou rico, mas agora virei mais rico. Não muda nada. Tem uma pirâmide que eu esqueci o nome, mas é o seguinte, na base, acabam sendo necessidades básicas, então você tem um lugar pra morar, você ter comida, você ter o básico mesmo, e a pessoa que não tem o básico acaba estando abaixo dela. Aí depois do básico, acabam sendo outras coisas que não estão ligadas diretamente ao dinheiro, então a satisfação pessoal da pessoa, a questão da pessoa sentir que agrega algo para as outras pessoas, a questão da pessoa se sentir valorizada no meio social que ela tá.
Então muitas pessoas falam, não, tem um monte de gente que tem dinheiro, mas tá triste. Só que a pessoa às vezes tá triste porque ela já passou da questão da sobrevivência e tá nessa outra questão que ela não conseguiu resolver ainda. Enquanto isso, a outra pessoa que tá procurando dinheiro talvez pra comer, ela não vai se preocupar do que ela tá conseguindo agregar pra outras pessoas, Sim. da situação que ela tá socialmente aceita por outros, ela tá preocupada na primeira questão, que é se alimentar. Sim, exatamente. E mais uma coisa que a gente pensa nesse assunto, o interessante é que quando o dinheiro, muitas vezes, o sucesso, se você não sabe lidar com ele muitas vezes vai te trazer mais preocupação e menos felicidade, quanto mais você vai crescer. Pelo aquilo que a gente conversou antes da comparação. Quando você não tem expectativas, você está no nível da sobrevivência e você conquistou ela, muitas vezes você é uma pessoa extremamente feliz. Sabiam disso? Se você pegar uma roda de samba de pessoas da comunidade. Porque ele tá Entendeu? num nível bacana e não tem essa comparação. Tô nem aí, eu não tô almejando nada além, muito além. Se eu conseguir o base, já tô feliz. E é verdade. E tem muitas vezes pesquisas que mostram pessoas super humildes que são super felizes. E você pega pessoas que têm muito mais sucesso, uma carreira muito melhor e não tá feliz. Por quê? Porque o tempo todo ele tem dois problemas. O tempo todo ele compara que ele poderia estar melhor, porque fulano está melhor, fulano conquistou mais. E a segunda coisa é o medo de perder aquilo que você conquistou. Então, a relação de ter dinheiro mais dinheiro não vai fazer você mais feliz. Se você não vai entender que a felicidade é realmente o seu estado. É você que está realmente feliz ou não. E você tem que construir isso. O que você sim precisa em relação ao dinheiro é focar o tempo todo para construir liberdade. Porque esse é o único momento onde todas as suas escolhas vão ser escolhas puramente, entendeu? Suas escolhas puramente o que você realmente quer fazer na sua vida. E não é por causa de limitações que o dinheiro dá para você. Esse ponto. Acho que tem um ponto que eu tinha visto até um estudo falando sobre, que era o seguinte: se a pessoa, ganha um dinheiro bacana, de que já é acima da média, mas só convive com pessoas que ganham muito mais, e ele tem a percepção por conta desse ambiente que ele não tem dinheiro, porque as outras pessoas têm muito mais, esse daí é um cara que acaba sendo infeliz, que ele até se acha que é pobre, mas na verdade ele não é pobre, Sim. mas em comparação às outras pessoas que convivem, ele é, né? Enquanto isso, uma pessoa que pode ganhar muito menos que esse primeiro, sei lá, vamos supor que esse primeiro ganha 100 mil reais por mês, o outro ganha 10, mas em comparação às outras pessoas que ele tá à volta, ele vê que ele tá tranquilo, que ele consegue oferecer uma qualidade de vida boa pra quem tá próximo, que ele consegue viajar, que ele consegue ter conforto, ele vai se sentir muito melhor às vezes que o primeiro ganhando nominalmente 10 vezes mais, porém que acha que ele não tem o suficiente ainda. Exatamente, exato. Por isso que eu falo que a comparação que a gente faz, toma muito cuidado com a rede social das pessoas, entendeu? Que você fica comparando o tempo todo com os outros, o que os outros têm, porque gente, parem com isso, entendeu? Você tem que escolher o que você quer para sua vida, o que faz você feliz, o que você quer proporcionar para sua família, o que você quer ter na sua vida. E só foca nisso, entendeu? Não adianta, não importa o que os outros têm, isso não muda nada. Foca o que te faz feliz, isso é extremamente importante, porque sempre vai ter pessoas, teoricamente, que parece que são melhores que você. Só parece, não significa nada, mas parece que são melhores que você. O cara da Porsche do René lá deve estar postando no Instagram que ele comprou. Tá postando já. E coitados dos amigos deles que estão endividando agora de novo, tentando comprar carro parecido. Mas essa questão pré-rede social, a pessoa conseguia se comparar com quem tá na cidade dela, quem tá na rua dela. Hoje, com a internet, a pessoa se compara com todo mundo e ainda se compara de uma forma que a pessoa posta no Instagram, no stories dela, aquilo que ela quer postar. É um recorte só, pequeno da vida. Sim, entendeu? Porque a rede social é um segundo, um momento insignificado e muitas vezes um momento torcido da vida da pessoa. Vocês podem ver, gente, você pode ver às vezes fotos de casal, lindos. E 2 meses depois eles se separam. Você fala, nossa, que absurdo, eles estavam tão felizes. Quem falou que eles estavam tão felizes? Porque você viu fotos bonitos deles no Instagram e você concluiu que eles estão muito felizes. Não. Às vezes tem casamento que tá anos, que tá um péssimo relacionamento, mas no Instagram parece fotos de capa, entendeu? Ainda mais se a pessoa vive da rede social, porque é aquilo, postar foto de casal viajando dá engajamento. Então ele vai postar isso porque dá engajamento, vai fazer com que as pessoas curtam, sigam e que ele ganhe dinheiro. Então o ganha-pão dele é mostrar isso. Exato. Aí de repente, 2 meses depois, separa e todo mundo fica super chocado. Nossa, o casal mais lindo do internet separa. Não tinha nada a ver. Isso é uma foto que você viu. A mesma coisa que você vê o que as pessoas ostentam. Veja,
Veja, não, exemplo perfeito. Veja o post do cara, que ele mostra lá, entendeu? Exato. Porque no final das contas, o dinheiro mesmo que a pessoa tem, o patrimônio, é naquilo que a pessoa não consegue ver. Exato. Porque o cara pode mostrar que ele tem um carro, pode mostrar que tem uma casa, pode mostrar que ele viaja, mas a liberdade dele tá relacionada ao patrimônio que ele tem investido. E isso as pessoas não vão ver, porque vai ver o carro, vai ver a casa, vai ver a viagem, não vai ver o dinheiro que tá Exato. investido. Você vê, na verdade, o que ele gasta. Você não vê o que ele tem de verdade. Até na nossa questão mesmo. Então a gente passou a ganhar dinheiro com o canal de games lá atrás. E naquela época nós investimos tudo, não comprávamos nada. E tinha gente que achava que a gente não ganhava dinheiro, né, Renan? Exato. Aí foi depois que a gente, já tinha liberdade financeira, já tinha muito dinheiro investido, que a gente começou a comprar coisas que nós realmente queríamos, que as pessoas pensaram, nossa, tá ganhando do dia pra noite, tá ganhando dinheiro, sendo que na verdade não, o negócio foi plantado lá atrás durante muito tempo, e aí depois a gente começou a comprar, e aí nessa hora que as pessoas pensaram, ah não, então agora que eles têm mesmo, sendo Exato. que não. Entendeu? Exato. É incrível isso. E as pessoas julgam porque é o que eles conseguem enxergar. Mas o que vocês enxergam, muitas vezes, é totalmente torcido do que a pessoa realmente é. É incrível isso, entendeu? Amigo meu, o Pedro, ele, muitos anos atrás, ele comprou uma Ferrari. E ele conta, um dia, antes de comprar a Ferrari, eu tinha cheio de dinheiro no banco. Peguei o dinheiro, e aí todo mundo achava que eu sou pobre, porque eu tinha carro velho. Ele comprou uma Ferrari, sem um tostão no banco, todo mundo achava que ele é rico. Uhum. Entende? Sim. É simples. Entendeu? Antes ele, na verdade, tinha muito dinheiro no banco, depois ele não tinha mais nada, e o povo, não, agora é que ele tem mesmo. Exato. Então, isso ele comprou ainda à vista. Imagina o carro que financia. Isso tem que ser muito... Desculpa, mas isso é um atestado, tem uma imbecilidade. E eu vi um absurdo ainda do Tecar, que ele tem uma loja bem famosa de carros, ele falou o seguinte, não, que o empresário que é bom mesmo, ele financia o carro, ele não compra à vista, porque o dinheiro que ele tá girando na empresa, ele consegue rentabilizar muito mais do que os juros. Só que eu penso o seguinte, se o cara precisou tirar o dinheiro que ele deveria estar girando na empresa, ele não deveria ter essa Ferrari ainda. Que no final das contas o empresário faz o quê? Ele vai ganhando dinheiro e ele vai tirando, distribuindo lucros pra diluir o risco do negócio. E aí, a partir do momento que ele tiver muito patrimônio investido, ele pode ir lá e comprar. Da pessoa física já, né? Da pessoa física. Quando tiver muito dinheiro investido na pessoa física, ele pode ir lá e comprar. Agora, se o cara tá precisando tirar o dinheiro que deveria estar na empresa, ele simplesmente não deveria ter esse carro. Ele tá tomando um risco gigantesco. Sim. Na verdade, se a gente fala um pouquinho de empresário, isso é uma coisa legal. Qual é o básico do empresário? As pessoas, sempre no Brasil, especialmente os empresários reclamam de altos e baixos, não é essa a reclamação principal. Não, porque tem épocas que ganham, todo cíclico, tem épocas que eu ganho muito, tem épocas que não, tem épocas que eu compro a caminhonete, depois eu vendo a caminhonete, depois eu compro outra caminhonete, depois... E eles aceitam isso como normal. Ah, é assim, bem, sempre assim. Eu dou muito workshop no Sul para grupo de empresários, grupos de 50 empresários, tá? E quando a gente estava depois da pandemia, tinha muitas pessoas reclamando. Ah, porque na pandemia todos os negócios estavam fechados. E eles falam, não, mas porque antes eu estava muito bem, eu estava sossegado. Eu falo, não, você nunca estava bem. Nunca. E eu falo para vocês que empresários que passam altos e baixos nunca foi rico. Nunca. Não, bem, imagina, ele já faturava 2 milhões por mês. Nunca foi rico. Porque rico de verdade não tem altos e baixos.